Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula bônus do nosso gerador de autoridade farmacêutica. E essa aula bônus, ela é muito importante mesmo, e eu resolvi colocar para você aqui para complementar o seu conhecimento e a sua estruturação da sua autoridade, do seu posicionamento, porque muitas vezes nós temos ideias distorcidas sobre como criar um posicionamento, como fazer um posicionamento, e muitas vezes essas informações que eu vou passar para você hoje aqui não são faladas, as informações são deixadas de lado. Então, eu resolvi trazer exatamente para que isso possa te ajudar. Então, o bônus, né, que eu vou conversar com você hoje, essa aula bônus, vai falar sobre o que ninguém te conta sobre posicionamento. Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu começar a conversar com você. Primeiro segredo que eu deixei aqui para você, para conversar sobre posicionamento, é o seguinte: posicionamento é uma decisão, não é um acontecimento. Eu vou falar de novo. Posicionamento é uma decisão, não é um acontecimento. O que é que significa? Há alguns anos atrás, há bastante anos atrás, melhor dizendo, você ter um currículo maravilhoso era quase uma chancela e de que você, né, teria sucesso profissional, que você conseguiria empregos maravilhosos e tal. O mundo mudou, as coisas mudaram, todos nós estamos vivendo em um ambiente completamente diferente, tecnológico, onde as pessoas hoje têm informação na palma da mão, coisa que a gente não tinha antes. Então, antes, as informações ficavam restritas a um grupo, um pequeno grupo, que tinha mais acesso, que tinha mais condições de pagar treinamentos e cursos e tal. Hoje ainda existe isso? Sim, mas isso mudou exponencialmente. Então, hoje, você deixar que essa sua autoridade ela seja gerada apenas por um currículo ou pelo fato de você ter feito alguma coisa importante, isso é estar esquecendo detalhes muito importantes do posicionamento e do mercado que a gente vive. Então, esperar e deixar e acreditar que o posicionamento ou que a autoridade vai acontecer, isso de antemão já é completamente pensado ou executado por pessoas que não têm interesse de chegar a uma escala maior, de chegar no topo, sim, da autoridade. Então, posicionamento, se posicionar, se destacar, se tornar referência, é uma decisão, e como toda decisão, você vai também arcar com consequências. As consequências, Aurenive, então, são ruins. Eu vou tomar a decisão de me posicionar, isso é uma coisa ruim. Quando eu falo em consequências, é entender, olhar para você hoje, perceber se hoje você já está no momento certo de avançar no seu posicionamento, se você já se sente completo de todas as características para avançar, ou o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, o que você precisa executar para entrar nessa jornada da construção da autoridade. Então, você vai tomar uma decisão e as coisas vão começar a acontecer, ok? Então, esqueça disso. Nada acontece por si só como um passe de mágica. Você vai decidir ou não seguir essa jornada de construção de autoridade. Então, esse é o primeiro segredo que as pessoas escondem de nós. Então, parece que tudo é muito simples e não é. E tem um ditado, falando aqui para você, que as pessoas dizem assim: acredite, né? Quando você viu uma pessoa, você está olhando para uma pessoa e essa pessoa faz alguma coisa parecer simples, né? O que ela faz é tão simples, não é porque é simples, é porque ela é muito boa no que ela faz. Então, isso é certo. Seja excelente no que você faz e que tudo que você executar vai parecer extremamente simples. Mas se outra pessoa que acredita que posicionamento é um acontecimento do destino for tentar fazer, ela não vai conseguir.
porque você torna simples, porque você é excelente no que você faz. Então, fica esse recado. Segundo segredo que eu quero falar aqui para você. Se você não construir uma autoridade consolidada, você não conseguirá ter resultados duradouros. Aurenive, que coisa, né? Você agora está pegando muito duro. Eu estou pegando como mentora, não como professora, né? Então, a minha função aqui, nesta mentoria, gravando essa aula bônus para você, é continuar no meu perfil de mentora, onde muitas vezes o que um mentor fala não é o que o mentorado quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. E eu estou dizendo para você que se você não persistir na construção da sua autoridade e não consolidar essa autoridade, você vai ser esquecido. Aurenive, você está sendo dura novamente. Exatamente. É minha função trazer esse despertar para você. Eu não quero que você fique no meio do caminho, eu não quero que você chegue quase lá, e eu também não quero que você chegue lá, sinta o gosto, né, o prazer, a alegria de conquistar, de ser referência na sua área, mas que também dure pouco tempo nesse local que você chegou. Então, tudo isso é o que eu não desejo para você. E o que eu desejo para você? Eu desejo que você construa uma autoridade, que você consolide e valide essa autoridade, e aí sim, você vai chegar e dominar o mercado. É exatamente o que eu estou trabalhando com você nessa mentoria, que para que você chegue lá, para que você domine aquele território, aquela área específica do seu nicho, do que você trabalha, para que você se torne verdadeiramente referência. E, de preferência, navegando no Oceano Azul. Então, é um outro bônus que eu gravei para você. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que você vai entender o que eu estou falando. O que eu desejo para você é que você tenha uma autoridade consolidada navegando pelo Oceano Azul. Se você não fizer isso, realmente você não consegue validar de forma duradoura os seus resultados, ok? Terceiro segredo que ninguém te fala. Ninguém vai te contratar se não sentirem que você pode ajudá-los. Não, de novo. Aí eu volto lá para o segredo 1. Ninguém vai te contratar se não sentirem que você pode ajudar. Então, é aquela coisa, não é o que eu quero fazer de cursos, de treinamento, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre a capacidade e a habilidade e o domínio que você tem no que você trabalha e que tudo isso é capaz de fazer pelas pessoas. A autoridade é sobre isso. Então, por si só, você não tem autoridade. Você passa a ser autoridade ou ter autoridade quando alguém ou aquele grupo de pessoas que você trabalha te vê dessa forma. Então, isso é muito importante que você entenda. Não é um título que te dá autoridade, é a percepção que as pessoas têm desse título. Esse título que você tem importa para mim? É válido, é interessante, é relevante para mim? É. Se isso acontece, então eu olho para você e te vejo como autoridade. Então, é sobre isso. A autoridade, ela é vista pela mente das pessoas, pela percepção das pessoas, não pelo fato de um currículo, ou pelos cursos, ou pelo tempo que você tem de mercado. Não é isso. Muitas vezes, eu não sei se você já encontrou alguém assim, às vezes você vê uma pessoa que tem 6 anos de mercado diante de outra que tem o dobro do tempo, 15 anos, 12, 15 anos de mercado, e aquela que tem metade do tempo, muitas vezes, ela já conseguiu chegar num nível muito mais alto em termos de autoridade e posicionamento do que a que tem mais tempo. Ter mais tempo não significa ter mais autoridade. Ter mais tempo, se esse tempo não foi aproveitado corretamente, significa apenas tempo de formado. Guarde essa informação, isso é muito importante que você entenda. Segredo 3, que eu trago aqui para você. O tempo para se posicionar, ele será igual ao tempo para adquirir o conhecimento certo e mostrar isso.
Por que que eu coloco isso como um segredo? Porque a maioria das pessoas chega para mim e diz assim, Aurenívia, quanto tempo eu levo para me posicionar? Né? Eu vou me posicionar em quanto tempo? Aurenívia, a sua mentoria garante que eu vou me tornar uma autoridade em quanto tempo? Então, não sou eu que defino o tempo, é o que você faz com o que você sabe. E a capacidade que você tem de executar, a disciplina que você tem de executar o que precisa ser executado. Então, você vai pegar todo esse conhecimento, que agora é um conhecimento assertivo, e você vai mostrar isso. Não adianta você estar com todo esse potencial guardado, não adianta. Inclusive, no meio do desenvolvimento humano, nós falamos que potencial é apenas energia parada. Ah, aquela pessoa tem muito potencial. Sim, mas quem ela é? O que que ela faz? O que que ela sabe fazer? Que solução ela traz para mim? Ah, não sei. Então, é uma energia parada. Então, é sobre isso. Não adianta eu olhar para você ou alguém olhar para você e dizer assim: eu vejo em você um grande potencial. Tá, não é isso que eu quero escutar. Eu quero escutar assim: eu vejo em você o início perfeito e assertivo de uma jornada onde você está aplicando o conhecimento certo para a pessoa certa, para o nicho certo, e você está conseguindo mostrar isso muito bem. Opa, é isso que eu quero ouvir quando eu falo de posicionamento premium. Então, essa geração de autoridade passa por isso. O tempo quem vai definir é você, com a sua implementação, com a sua habilidade de pegar o que você sabe, empacotar o que você sabe de maneira certa e mostrar isso para as pessoas certas, para o nicho certo, no momento certo. Quinto segredo que eu trago para você. Se você não consegue ocupar um lugar na mente do mercado, informando que você é a melhor opção, você não vai conseguir vender nada ou você não vai conseguir se vender. Eu deixei propositalmente esse segredo como último. Por quê? Porque sempre existe uma resistência por parte da grande maioria dos farmacêuticos sobre essa questão de se vender. Quando fala assim, venda, mas eu não sou vendedor, isso não é para mim, a minha questão é entregar um medicamento, é orientar, né, fazer essa orientação, essa farmácia clínica. Deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você conversa com uma pessoa, e que você conversa sobre qualquer assunto onde você dá uma opinião, onde você tem alguma objeção, onde você faz alguma argumentação, onde você pede para aquela pessoa fazer alguma coisa que você está precisando fazer, você está usando argumentos de negociação, argumentos de persuasão, argumentos de vendas. Você está vendendo alguma ideia. No momento que você chega para um paciente e você vai fazer o seu protocolo, você vai cuidar, você vai fazer uma anamnese, você vai fazer todo aquele procedimento ali para entender o paciente, você vai preencher todos os dados daquele paciente para atender no consultório, você vai entender as patologias que aquele paciente tem, por que que aquele exame específico, por que que aquele hemograma, por que que aquele T3, T4 estão alterados, e você vai conversar com esse paciente, você vai usar medidas argumentativas, informações, perguntas, e isso sim entra num processo, num grande processo de vendas. Então, farmacêutico, entenda uma coisa: a partir do momento que você lida com pessoas, você vai lidar em algum momento com estratégias de vendas. E se você não conseguir se colocar na mente dessa pessoa, na mente desse mercado, na mente desse nicho que você está entregando a sua solução, e você não disser assim: olha, mercado, vem cá, nicho, deixa eu falar uma coisa para você. No momento, o que eu entrego de solução é o melhor. Eu tenho a solução, eu posso te apresentar esta solução e acredite, você vai ter excelentes resultados com a solução que eu tenho. Se você não fizer isso e a pessoa não entender aquilo, se você não conseguir vender isso, você não se posiciona. Perceba, é uma sequência lógica.
Existe um farmacêutico que precisa se preparar, precisa se capacitar, ele precisa desenvolver as estratégias certas de posicionamento, ele precisa encontrar o melhor tipo de posicionamento para o momento que ele está hoje, ele precisa colocar isso na mente da audiência dele, na mente do público que ele tem a solução, que esse público tenha a percepção certa sobre ele, que ele consiga se vender adequadamente para esse público, aí sim. Aí a gente começa a virar o jogo e a gente começa a falar que existe instituída uma jornada de construção de autoridade. Então, isso é muito importante que você entenda. Não é um curso, não é uma mentoria, não é milagre. É entender o processo, entender como as pessoas funcionam e qual é a solução que você entrega e conseguir vender isso muito bem. Conseguir mostrar que você é a solução para aquilo. E finalizando a minha fala, eu quero dizer o seguinte: a criação de algo novo também é posicionamento. Por que eu deixei isso aqui para o final de uma maneira muito especial? Porque, às vezes, você está trabalhando exaustivamente, né, que tem até uma corrente muito grande de vários profissionais falando de hard work, trabalhar pesado, trabalhar duro, trabalhar 20 horas por dia, vai dar certo, quanto mais trabalha, mais funciona. Ok, eu valorizo muito o trabalho, mas eu valorizo um trabalho feito de forma inteligente. Uma comunicação feita de uma forma inteligente, uma venda feita de uma forma inteligente, você sabendo gerenciar o seu tempo e você sabendo gerenciar o seu discurso de posicionamento, como você se vende. E muitas vezes você vai observar que a tecla que você bate tanto, como aquela tecla que eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa, eu só tenho esse serviço, eu não sei outro serviço, a vida inteira eu fiz isso e deu certo, muitas vezes é isso que hoje pode estar te bloqueando. Porque muitas vezes as pessoas não estão te enxergando porque você já está familiar demais. O que você faz já está comum demais. Aí você pode dizer assim, mas Aurenive, o que eu faço é maravilhoso e eu acredito em você. Mas eu não estou falando o que eu acho, nem o que você acha. Nós estamos falando aqui sobre a percepção que a audiência tem do que você faz. Se a audiência ela se acostumou com o que você faz, se está familiar demais, comum demais, ela não vai mais te ver como autoridade. E aí, às vezes, cada caso é um caso, por isso que nós temos a mentoria, porque você vai dizer assim para mim, Aurenive, no meu caso, o que é bom? E no meu caso, o que é o ideal? Porque é no seu caso. Mas muitas vezes você trazer uma informação nova, uma solução nova, isso também ajuda no teu posicionamento, porque mostra para a tua audiência que você está sempre se atualizando, que você está sempre colocando coisas importantes, né? Soluções diferentes para problemas diferentes. Então, isso te dá uma versatilidade muito grande e as pessoas olham para você, sim, de uma maneira diferente. Então, coloque atenção nisso. O que você está fazendo hoje? E se principalmente, pensa nisso que eu vou falar agora. Se você vinha numa escala maravilhosa de crescimento e de resultados e estagnou ou caiu. Se estagnou ou caiu. Ou então, tem uma terceira situação. Se você não chegou no local que você queria chegar, se você não conseguiu alcançar o que você queria alcançar. Então, isso também merece uma atenção especial de provavelmente você ter que fazer alguma coisa, mexer em alguma coisa e talvez, quem sabe, criar alguma coisa nova para reciclar um pouco essa questão do seu posicionamento e da sua autoridade diante da sua audiência, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês e assistam essas aulas, né? Acessa especificamente, quantas vezes você achar necessário, anota e nós nos vemos muito em breve nesse ou em outros vídeos. Então, até breve.